No capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, oferece uma visão cativante sobre um dos eventos mais esperados e difundido na teologia cristã: o arrebatamento da igreja. Nos versículos 16 e 17 deste capítulo, Paulo descreve de maneira singular a gloriosa promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo para reunir os seus fiéis seguidores, a noiva santa, sua igreja. Paulo, em seu conhecimento espiritual profundo, começa este ensinamento monumental ressaltando que não haverá nenhum intermediário na vinda gloriosa do Senhor. Não será um anjo, nem uma voz celeste distante, mas o próprio Cristo, em toda a sua glória e majestade, que descerá dos céus. Este é um ponto da partida fundamental, pois enfatiza a natureza pessoal e direta da intervenção divina no curso da história humana. Imagine a cena: um grande brado, ressoando nos céus, acompanhado pelo som da trombeta de Deus ecoando através dos corredores do universo. Essas imagens evocam uma cena de grandiosidade cósmica, onde a voz do Todo-Poderoso convoca os fiéis para o encontro definitivo com o seu Salvador e Redentor. É uma chamada para a Assembleia Celestial, uma convocação para a reunião dos santos nos ares. Mas a promessa não termina aqui. Paulo continua revelando o destino glorioso daqueles que faleceram na fé, a ressurreição dos mortos em Cristo. Esta é uma esperança indizível para os que perderam entes queridos na jornada da vida, pois nos lembra que a morte não é o fim, mas sim o início de uma nova vida na presença do Senhor. É a vitória sobre o último inimigo, a promessa da vida eterna em comunhão com Deus. E para aqueles que ainda estiverem vivos na ocasião da segunda vinda, Paulo descreve uma transformação divina e instantânea. No momento, no piscar de olhos, os corpos corruptíveis serão revestidos de incorruptibilidade. Os mortais se vestirão de imortalidade e os crentes serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. É uma demonstração do poder transcendente de Deus que opera além das limitações temporais e terrenas. Mas o propósito final deste evento grandioso vai além da ressurreição e transformação física. É a consumação da esperança cristã, desfrutar da comunhão plena e eterna com o Redentor. Paulo enfatiza que estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a culminação da história da redenção, o cumprimento das promessas de Deus, o ápice da alegria e da glória para todos os que creem. Esta promessa da volta de Jesus para buscar sua igreja é mais do que uma doutrina teológica. É uma âncora para a alma, uma fonte de consolo e fortaleza em meio às tribulações da vida. É uma promessa que sustenta nossa fé, inspira nossa devoção e nos motiva a viver vidas santas e vigilantes enquanto aguardamos com fervor o glorioso dia da manifestação do Reino de Deus. Em síntese, os versículos 16 e 17 de 1 Tessalonicenses 4 proclamam audaciosamente a promessa inabalável da volta triunfal de Jesus para buscar sua igreja. Esta é uma verdade que transcende o tempo e o espaço, uma verdade que ressoa nos corações dos crentes ao longo dos séculos, uma verdade que nos enche de esperança, alegria e expectativa enquanto aguardamos com fervor o glorioso dia da manifestação do Reino de Deus. A certeza do arrebatamento da igreja se fundamenta principalmente nas promessas claras e inabaláveis encontradas na palavra de Deus, a Bíblia. Existem várias passagens que atestam essa doutrina e fornecem uma base sólida para a fé dos cristãos no retorno de Cristo para buscar sua igreja. É importante destacar algumas das principais razões pelas quais os cristãos creem na certeza do arrebatamento. A maior razão que se eleva no plano do absoluto e não do relativo é o fato que o próprio Jesus Cristo falou sobre sua segunda vinda em várias ocasiões durante seu ministério terreno. Por exemplo, em João no capítulo 14, do verso 1 até o 3, ele promete aos seus discípulos que voltaria para levá-los para si mesmo.
Essas promessas de Cristo são consideradas fundamentais para a crença no arrebatamento. Os apóstolos, especialmente Paulo, Pedro e João, também ensinaram sobre a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja em suas epístolas. As cartas do Novo Testamento frequentemente tratam desse tema, oferecendo instruções e conforto aos crentes sobre a presença da volta de Jesus. Como mencionado anteriormente, o próprio texto em apreço de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, é uma das passagens mais claras e diretas sobre o arrebatamento da igreja. Paulo descreve o evento com detalhes, enfatizando a vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos crentes vivos. Ao longo de toda a Bíblia, encontramos uma consistência nos ensinamentos sobre o fim dos tempos e o retorno de Cristo. Mesmo que haja diferentes interpretações sobre os detalhes específicos da escatologia, a realidade de que Jesus voltará para buscar sua igreja é a tônica central entre os cristãos. Desde os primeiros séculos do cristianismo, os crentes têm esperado e proclamado a volta de Jesus. Essa esperança tem sido uma fonte de alegria e motivação para a igreja ao longo dos séculos, demonstrando a continuidade e a universalidade da fé. A igreja afirma categoricamente com entusiasmo e convicção que os eventos atuais e as condições mundiais estão alinhadas com as profecias bíblicas sobre os últimos dias, o que reforça a certeza na iminência do arrebatamento da igreja. A certeza do arrebatamento é baseada na autoridade das Escrituras, nas promessas de Jesus e no testemunho do Espírito Santo ao longo da história. Esta doutrina é uma fonte de esperança e motivação para os crentes, incentivando-os a viverem vidas santas e vigilantes enquanto aguardam ansiosamente o retorno glorioso de Jesus. A palavra de Deus afirma que as condições para o ser humano herdar a vida eterna através do arrebatamento estão fundamentadas na fé em Jesus Cristo e no relacionamento pessoal com Ele. A Bíblia ensina que a salvação e a vida eterna são alcançadas somente através da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. João, no capítulo 3, versículo 16, declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A aceitação do sacrifício de Jesus na cruz como pagamento pelos nossos pecados é essencial para a salvação. O arrependimento, que envolve uma mudança de mente e de direção, é outro requisito essencial para a vida eterna. Jesus pregou o arrependimento como parte do seu evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. E o Novo Testamento frequentemente exorta os crentes a abandonarem o pecado e se voltarem para Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Roma no capítulo 10, versículo 9, afirma: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Reconhecer publicamente Jesus como Senhor e Salvador é uma parte fundamental da jornada de fé que leva à vida eterna. Embora a salvação seja um dom gratuito de Deus recebido pela fé, a Bíblia também ensina que a fé verdadeira é acompanhada por uma vida de obediência e santidade. Jesus disse, João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O desejo e o esforço para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo são evidências da genuinidade da fé. A vida cristã é uma jornada de fé contínua e é importante preservar até o fim. Jesus disse, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, verso 13. Manter-se firme na fé, mesmo diante das dificuldades e provações, é uma marca dos verdadeiros seguidores de Cristo. Essas são algumas das condições principais para herdar a vida eterna através do arrebatamento, conforme ensinado na palavra de Deus. É importante lembrar que a salvação é um ato da graça do Criador e não algo que podemos conquistar por nossos próprios méritos. É pela fé em Jesus Cristo que somos salvos e recebemos o dom da vida eterna. Diante da exposição da palavra de Deus, diversos sinais podem ser interpretados como indicadores da iminência do arrebatamento da igreja. Embora a Bíblia nos encoraje a estarmos sempre preparados para a volta de Cristo,
Existem eventos e condições que apontam para a proximidade desse evento. Vamos destacar alguns deles. Apostasia e crescimento da iniquidade. Jesus e os apóstolos advertiram que nos últimos dias haveria um aumento da iniquidade e uma apostasia generalizada da fé. Em Mateus 24:12, Jesus diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." O crescimento da incredulidade e da imoralidade é um sinal dos tempos finais. Guerras e conflitos. Jesus disse que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras antes de sua volta. Mateus 24, versos 6 e 7. O aumento da instabilidade geopolítica e dos conflitos internacionais é um sinal do fim dos tempos, principalmente quando envolvem o Estado de Israel. Desastres naturais. Jesus mencionou terremotos, fomes e pestes como sinais dos últimos dias. Mateus 24:7 e Lucas 21:11. O aumento da frequência e da intensidade de desastres naturais é, sem dúvida alguma, um cumprimento dessas profecias. Regresso de Israel à Terra Prometida. A restauração de Israel como nação independente em 1948 é um sinal profético do fim dos tempos. Isso é uma prova concreta das profecias do Antigo Testamento sobre o retorno de Israel à sua terra. Por exemplo, Ezequiel, capítulo 36, verso 37. Avanços tecnológicos e globalização. O rápido avanço da tecnologia e a interconexão global é uma constatação de como está sendo preparado o cenário para o cumprimento de profecias bíblicas sobre um governo mundial e um sistema econômico global no fim dos tempos. O Evangelho sendo pregado em todo o mundo. Jesus disse que o Evangelho seria pregado em todas as nações antes do fim vir. Mateus 24:14. O avanço do Evangelho em todo o mundo, especialmente através da internet e da mídia, é um sinal do fim dos tempos. Os crentes são chamados a interpretar esses sinais com humildade e discernimento, evitando especulações sensacionalistas ou dogmatismo excessivo. O principal foco deve ser a preparação espiritual e a prontidão para a volta de Cristo, independentemente do momento exato em que isso ocorrerá. Meus amados irmãos e caros ouvintes, diante do exposto, é imprescindível para aqueles que almejam passar a eternidade com Jesus, manterem-se atentos e vigilantes. É verdade que, mediante o calor do dia a dia e a necessidade de estar sempre envolvidos em atividades para angariar o sustento, corremos o risco de priorizar mais as coisas temporais do que as espirituais. No entanto, o Espírito Santo nos chama a atenção nesta oportunidade, para que todos estejam com suas lamparinas acesas, pois Jesus está voltando e a oportunidade é única. Que Deus, pela sua misericórdia, possa levantar profetas nestes últimos dias para tocar a buzina em Sião e promover um grande despertamento. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Deus bendito e eterno, já temos ouvido a Tua palavra, Senhor, e eu Te glorifico por ser um humilde canal de bênçãos. Mas meu coração está jubiloso, pois a Tua palavra, ela tem um poder de penetração tão grande, Senhor, que ela faz com que a gente sinta prazer, um prazer imensurável, que o homem comum não consegue discernir e entender. Deus, nesta hora eu venho humildemente implorar, meu Pai, aos corações que estarão recebendo essa mensagem, pois estou certo de que ela vai alcançar muitas e muitas almas. Deus bendito, o tema Igreja Arrebatada, na verdade é uma exortação. É uma palavra que convida as pessoas a se atentarem para o grande dia do Senhor. Aquele dia que nós estamos esperando, acordamos, ó Pai, a cada manhã na expectativa da trombeta soar e nós adentrarmos nos céus cantando o hino da vitória. Meu Deus, no nome de Jesus eu imploro, meu Pai, para que haja um despertamento,
para que o Senhor levante profetas nesta última hora, para que venha fazer com que as pessoas se atentem mais, deixem de ser materialistas, que elas possam levantar do seu comodismo e dizer para ti: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, Senhor, a estar pronto, meu Pai, para ouvir o soar da trombeta. Deus, desperta a tua igreja, desperta, Senhor, as famílias, desperta, meu Deus, homens, mulheres e crianças, jovens e adolescentes, meu Pai. Joga por terra, Senhor, os dardos inflamados de Satanás, as correntes, Senhor, do inferno sejam quebradas nesta oportunidade, para que o teu povo tenha convicção e certeza do arrebatamento. Meu Deus, nesta hora, no nome de Jesus, eu creio, meu Pai, pelas plataformas digitais, pelas redes sociais, que muitas pessoas estarão glorificando o teu nome ao ouvir essa mensagem, falando em línguas estranhas, Senhor, testificando de que o teu Santo Espírito é aquele que opera o milagre. Portanto, ó Deus, já recebo o meu agradecimento e eu abençoo a todos no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.